Então, pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, que estão para a gente assistir esse mini curso. A convidada de hoje é a Dayana Alves, enfermeira residente na área de saúde coletiva. Ela vai se apresentar. Dayana tem uma experiência nessa parte, também ela fazia residência na Unirio, e é um tema muito importante para a gente aprender bastante coisa sobre a prática. A gente está um tempão tentando fazer com que ela viesse falar para a gente sobre esse assunto, porque é um tema que desperta muito interesse também de algumas pessoas que trabalham nessa área. E gostaria de agradecer a Dayana e a todos vocês que estão aqui, dar alguns lembretes, né? Deixar o microfone fechado, colocar as perguntas no chat para a gente responder, né, no final. Prestar atenção também na lista de presença que vai ser enviada durante a apresentação, lá mais para o final, né? E ela vai pelo chat. A gente tem aí, vamos deixar um tempo bom para vocês, umas 3 horas para poder assinar a lista de presença. E os certificados devem sair até 48 horas, né? Lembrando que a gente está no sábado, então isso pode demorar um pouco, porque depende dos bolsistas, depende de mim, a gente também tem vida pessoal. E dá uma trabalheira danada a gente organizar esses eventos, mas a gente conta com pessoas ilustres como a Dayana, a Vitória, que está aí, ajudou a gente hoje também, e os outros monitores. Dayana, é um prazer estar aqui com você de novo, além dos nossos encontros nas reuniões. A palavra está com você. Você pode ocultar aquela barrinha lá embaixo, ó, se você quiser. Tá. Perfeito. Aí pode ficar à vontade, tá? Ótimo. Então, gente, bom dia. Hoje a temática tem como título Assistência de enfermagem frente às orientações prestadas na fase pré-analítica dos exames laboratoriais. Eu sou Dayana Alves dos Santos, enfermeira formada pela Faculdade Bezerra de Araújo, e nesse presente momento encontro-me como residente do Programa de Residência de Enfermagem e Saúde da Família pela UFRJ. O objetivo geral dessa apresentação é evidenciar a assistência de enfermagem frente às orientações prestadas na fase pré-analítica dos exames laboratoriais, a fim de orientar não somente os pacientes, como seus familiares e ou acompanhantes, quanto ao preparo para a realização desses exames. A resolução que regulamenta a solicitação, né, dos exames de rotina e complementares ao enfermeiro é a 195 de 1997, atuante na saúde pública, pelo Ministério da Saúde. Pois bem, o COFEM, no uso de suas atribuições e resguardado pela Lei do Exercício Profissional do Enfermeiro, que é a 7.498 de 1986, ela não somente confere ao enfermeiro a prescrição e não somente a solicitação de exames de rotina e complementares, como também a prescrição de alguns fármacos que fazem parte desses programas do Ministério da Saúde que aqui encontram-se elencados, a fim de promover uma saúde livre de danos e de forma integral ao usuário assistido. Pois bem, a Diretoria Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, ela, no uso de suas atribuições, ela considera que, independente do perfil do laboratório, seja ele físico, seja ele de forma autônoma, ou seja, posto de coleta descentralizado, ele precisa dispensar dimensionamento de recursos humanos a fim de promover uma operacionalização livre de danos. No entanto, é preciso que os profissionais que estejam atuando, eles sejam legalmente habilitados, ou seja, para atuarem no processo da coleta de material biológico. Entretanto, esses profissionais que encontram-se aqui em destaque, em negrito, tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem, quanto os auxiliares de enfermagem, eles encontram aptos a atuarem na execução dos materiais biológicos da fase pré-analítica. Pois bem, quanto à justiça, ela garante direito à solicitação de exame por enfermeiros. Entretanto, a 20ª Vara Civil de Justiça Federal, em Brasília, ela julgou improcedente uma ação que foi ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina, onde ela impedia totalmente a solicitação de exames de rotina
e laboratorial por parte dos enfermeiros. A mesma que procede o Ministério da Saúde, que aprovou a lei da PENAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica 2488 de 2011. Entretanto, o juiz reviu seu posicionamento anterior e viu a importância de tal solicitação estar sendo feita por parte dos enfermeiros, uma vez que esse profissional ele faz parte do grupo dos profissionais multidisciplinar do SUS. Daí, então, ele é resguardado pela Resolução COFEN 195 de 1997, que encontra-se em vigor no uso de suas atribuições mediante a lei que rege o exercício profissional legal da profissão 7.498 de 1986. Alguns dos objetivos dos exames laboratoriais é contribuir com o diagnóstico, é determinar o estágio de uma patologia e prognóstico, é acompanhar um tratamento e é investigar a presença de fatores que poderiam gerar riscos à saúde humana. Aqui eu trago um slide para uma reflexão, que quantas das vezes nós já não vivenciamos, enquanto usuário do sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público, como também não já presenciamos enquanto profissional ou enquanto familiar ou acompanhante. Aqui está um profissional que ele lista uma série de exames e entrega ao usuário, sem sequer ouvir esse usuário, sem sequer olhar para o estado em que esse usuário se encontra, e que não foge da nossa realidade. Muitas das vezes, os usuários chegam com esse perfil, que esse boneco encontra-se aqui, né, nessa imagem, assim, muito decaído, com aspecto mesmo próximo de vir a falecer, e simplesmente o profissional só faz uma prescrição e não olha esse sujeito como um todo, mas apenas como um número para acrescentar em sua estatística, quantitativo de exame que foi solicitado, ou então o quantitativo de usuários que foram assistidos. Daí, então, eu achei interessante fazer a associação da frase de um médico canadense que é considerado o pai da medicina moderna. E tão importante que conhecer a doença que o paciente tem é conhecer o paciente que está doente. Ou seja, assistir esse paciente, olhar em seus olhos, ouvir, por mais que a rotina seja assim densa, cansativa, mas a gente, aos poucos, a gente consegue construir alguns manejos que permite essa escuta e esse olhar mais acurados. A assistência de enfermagem para a coleta de exames laboratoriais ela pode acontecer de forma a assegurar o preenchimento do consentimento, conforme apropriado, ou seja, a gente se atentar ao nome completo, à idade ou data de nascimento, ao registro, se porventura foi em um ambiente hospitalar, influencia bastante, que cada um possui o seu número de prontuário. Influencia também qual é a clínica, qual é o andar, qual é a enfermaria, qual é o leito, e verificar se está devidamente preenchido, carimbado e assinado. Explicar as causas do procedimento, dar as informações que preparem os sentidos conforme apropriado, ou seja, informar o porquê da importância dele suspender o uso de álcool, do cigarro, se for o caso dele fazer uso, o porquê dele precisar suspender as atividades físicas, se ele for uma pessoa adepta às atividades físicas, o porquê dele precisar, por exemplo, esvaziar a bexiga de um dia para estar dando início à coleta da urina de 24 horas até o dia seguinte, usar uma linguagem adequada ao desenvolvimento quando explicar os procedimentos a crianças. Eu faço um adendo aqui que, embora a literatura tenha dado ênfase às crianças, não podemos esquecer dos idosos, dos analfabetos e das pessoas que encontram-se com alguma limitação, que não é difícil a gente identificar essa limitação nas pessoas. Explicar todas as etapas do procedimento ao paciente, a fim de que diminuir erro, que consequentemente a gente vai estar diminuindo solicitação e uma recoleta ou a venda desse usuário quando for um laboratório físico. Aqui eu trago uma outra situação que não é difícil da gente se esbarrar,
que um profissional atendente entrega um frasco vazio ao usuário. Aqui está, assim, o banheiro é logo ali, fique à vontade. E esse usuário fala, tá bom. Aí o usuário olha, reflete, se ausenta, o profissional permanece no balcão, fazendo as suas atividades. Daqui a pouco, esse usuário retorna e fala, pronto, está aqui. Aí o atendente fala, mas está vazio. E o usuário pega e fala, tudo bem, tinha vaso lá dentro. Ou seja, aqui ficou nítida a visualização, a nossa interpretação quanto à falha na comunicação. Então, assim, a gente, de imediato, é fácil também a gente esmagar, criticar o atendente. No entanto, é uma oportunidade da gente estar vendo quanto é importante os treinamentos, os encontros, as empresas elas têm muito, as empresas têm muito hábito de chamar treinamento também de certificação, mas incluir não só os profissionais, que no caso, os profissionais técnicos, os profissionais de nível superior, mas incluir todos, porque isso vai refletir lá na frente quando eu falar do perfil da equipe. Eu vou abordar isso nos slides mais adiante. E então, o que acontece? A gente submete esse usuário a esperar mais um pouco, a desenvolver um nível de estresse, um comportamento agressivo, emocionalmente elevado, por quê? Por uma falha na comunicação. Mas será que, eu repito, será que ele foi inserido nos treinamentos? Se ele foi inserido nos treinamentos, aconteceu o registro desses treinamentos para que ele seja orientado, feito uma observação, não é interessante acontecer essa falha. De repente, esse usuário aí, ele foi mais maleável, ele aceitou de boa, ele não tinha compromisso. Ele entendeu, compreendeu, mas será que se fosse outro, ele entenderia? Então, assim, são situações que acontecem que, dependendo da visão dos profissionais inseridos na construção de um protocolo, ele entende que está havendo uma necessidade de uma reciclagem de treinamentos que inclua todos os profissionais inseridos nessa equipe, todos os membros. Os processos laboratoriais, eles são divididos em fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. A pré-analítica compreende o pedido do exame e que, segundo os dados estatísticos, os erros nessa fase apresentam cerca de 70%. A fase analítica compreende a etapa em que ocorre a análise do exame solicitado, e a fase pós-analítica compreende a digitação ou interfaceamento. Entretanto, nas bases de dados já encontra-se mais duas novas nomenclaturas, a fase pré-analítica e a fase pós-analítica. A pré-analítica sendo caracterizada pela solicitação dos exames e a fase pós-analítica sendo caracterizada pela interpretação dos exames solicitados. Aqui estão algumas das variáveis pré-analíticas que podem acontecer. As variáveis pré-analíticas a gente entende como qualquer erro que aconteça no processo ou no procedimento, sendo ele intralaboratorial ou extralaboratorial. Por quê? Porque ele pode estar associado tanto ao paciente, quanto à amostra, quanto ao preparo da amostra. Ou seja, todos os elementos estão envolvidos nessa situação. Sem contar que existem variáveis que são passíveis de alteração e tem variáveis que não são passíveis de alteração, como, por exemplo, a idade do paciente. Aquelas que são passíveis de alteração, por exemplo, é o fato do exercício físico. Ele tanto pode fazer como pode não fazer. Aqui é a fase, o slide do trabalho em equipe. O trabalho em equipe, ele contém membros de distintas categorias. E ainda assim, nessas distintas categorias, ainda existem umas subdivisões. Ou seja, temos profissionais de nível superior, de nível médio, médio técnico e ainda os profissionais de nível fundamental. E aí, o que vai discernir uma da outra é o perfil dessa equipe. Ou seja, todas essas equipes, elas possuem profissionais de distintas categorias
que tem como objetivo a assistência ao usuário que tá fazendo uso do serviço de saúde. Entretanto, a multidisciplinar, os profissionais agem muito de forma independente, ou seja, ele vai lá, ele assiste o paciente, faz o exame físico, solicita alguns exames que ele acredita serem necessários mediante o quadro que esse usuário apresenta e faz as suas anotações em prontuário, seja eletrônico, seja manual. A interdisciplinar, como o próprio nome está dizendo, existe uma interação entre os profissionais envolvidos na situação em que o paciente se apresenta. Um exemplo, um paciente ele encontra-se internado em consequência de um acidente vascular cerebral que gerou sequelas. Sequelas na sua fala, sequelas na sua marcha, sequelas na sua visão, por exemplo. E daí, então, que vai acontecer? Vários profissionais estarão inseridos, mas é preciso que haja uma interação, uma discussão, uma troca de informações. Os profissionais técnicos de enfermagem e enfermeiros, eles no ato da higienização, no leito, né, desse paciente, eles vão verificar o possível desenvolvimento de uma lesão. E aí, então, se ele ainda não tiver, o que eu posso fazer para que não aconteça? Posso e devo estar promovendo a mudança de decúbito com uma certa frequência. Posso estar verificando o alocamento de alguns instrumentos, aquelas espumas, para que ele não venha desenvolver lesão em proeminência óssea, por exemplo. Os profissionais da fisioterapia, eles vão avaliar, será que ele está em um momento que se eu promover algum exercício com ele, ele vai corresponder, ou é melhor eu aguardar um pouco mais adiante? Os profissionais da nutrição, por exemplo, se ele apresenta um desvio de comissura labial, um déficit intelecto, ele vai precisar o quê? Ser submetido a uma administração de uma dieta integral. E a transdisciplinar é aquela em que todos os profissionais, independente da categoria, independente do grau de instrução, todos esses estão inseridos na assistência do usuário assistido. Ademais, ainda é levado em consideração os fatores determinantes e condicionantes, ou seja, questões sociais, questões de família, questões religiosas, questões de origem educacional, de trabalho desse usuário que está sendo assistido. Isso tudo o quê? A fim da gente unir esforços para que a gente sintonize uma sinergia e alcance a produtividade que a gente tanto deseja. Em relação às influências da variação cronobiológica nos exames laboratoriais, ela corresponde às alterações cíclicas na concentração de um parâmetro em função do tempo, seja ele diário, mensal, sazonal, anual ou as alterações do meio ambiente em si. A dosagem do ferro e do cortisol, ela tem distinção quando realizadas à tarde. Por quê? Ambos analitos, eles estão em grande concentração no período da manhã. O ferro, particularmente, entre 7 e 10 da manhã, ele encontra-se mais elevado. Por isso, a importância de estar informando esse usuário no momento da instrução, ou que ele for submetido no ambiente hospitalar ou no laboratório, a importância dele estar se dirigindo nesse período. Ademais, vale reforçar que se ele faz complemento à base de ferro, é importante que ele suspenda essa complementação nas 24 horas anteriores que antecederem a coleta. E também, para nós profissionais ficarmos em alertas, existem algumas variações hematológicas que influenciam no resultado do ferro, como, por exemplo, a anemia ferropriva, que ela ocasiona no déficit dos glóbulos vermelhos, e a anemia cedroblástica, que ocasiona no aumento do ferro. Quanto ao cortisol, ele é um hormônio que encontra-se também em alta concentração nesse período da manhã. Isso por quê? Porque nesse período da manhã também é importante
que a taxa de glicemia encontra-se elevada para que haja fornecimento de energia tanto aos nervos quanto aos músculos para a produção de energia. Entretanto, em períodos de estresse, esse hormônio cortisol ele tende a elevar. Por isso, a importância também, no momento da instrução ao usuário, pedir que ele compareça ao laboratório com alguns minutos ou até mesmo 1 hora de antecipação, porque ele será submetido a um repouso antes dessa coleta. Então, assim, como é importante a nossa comunicação. A comunicação, ela é a base, comunicação e informação. E, obviamente, que a busca nas bases de dados. Mas a comunicação, assim, o final, o feeling, é a comunicação. No ciclo menstrual, a concentração de aldosterona é cerca de 100% mais elevada na fase pré-ovulatória do que na fase folicular. Nesse período, a mulher ela apresenta grandes alterações, tanto na massa corpórea quanto no metabolismo hídrico e eletrolítico. Isso em consequência de um processo complexo que envolve aldosterona, que envolve renina e angiotensina. Por isso, é um momento que pode ser utilizado para auxiliar numa investigação de uma pessoa que está com suspeita de hipertensão arterial sistêmica. E a concentração sérica das proteínas é significativamente mais elevada. O jejum, deixa eu ver aqui. O jejum, habitualmente, ele é preconizado um período de jejum para a coleta de sangue para exames laboratoriais. As recomendações referentes à flexibilização do jejum para avaliação do perfil lipídico, ela partiu a partir de um encontro que foi foi um encontro entre alguns representantes de algumas sociedades brasileiras, sendo ela de cardiologia, de diabetes, patologia clínica, análises clínicas e endocrinologia e metabologia. Isso uma deliberação, né, Daiana? Deliberação, obrigada, isso mesmo. Muito obrigada. Isso porque quais foram os pontos que eles viram que seria favorável à flexibilização do jejum? Prevenir a hipoglicemia dos usuários que fazem uso de insulina, não prolongar muito o jejum de gestante, criança e idosos, promover a aderência dos usuários que não são adeptos ao jejum e também diminuir o fluxo de pessoas, no caso do laboratório, que a gente sabe que é no período da manhã que ocasiona muitas das vezes um congestionamento de pessoas. Então, esse foi um dos pontos a ser levado em consideração a flexibilização. Entretanto, basta que haja um exame que exija jejum para que essa flexibilização caia por terra. Então, muitas das vezes eu também já presenciei usuários assim que são muito resistentes. Ah, mas eu só tenho 8 horas, não sei o quê, e a gente vê lá que foi solicitado o lipidograma. A gente tenta, a gente se esforça o quê? Sensibilizar. O senhor vai ocasionar em alteração, o senhor está numa investigação de uma possível hipertensão arterial. Então, assim, se o senhor já não é um adepto a uma dieta equilibrada, como eu conversei com o senhor, então, assim, a gente tenta sensibilizar da melhor forma possível e harmoniosa. Caso não seja possível, caso a gente não obtenha esse sucesso, a gente submete esse usuário de duas uma. Tem laboratório que é adepto a ele assinar um termo que ele não respeitou o tempo preconizado, ou então a gente faz essa observação mesmo no próprio laudo, que aí quando ele for entregar para o médico se atenta. Ah, então quer dizer que o senhor não foi adepto ao jejum, né? Não sei o quê, e aí fica uma resolução entre eles.
Esse posicionamento sobre a flexibilização do jejum para o perfil lipídico, uma das fontes encontra-se disponível na atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose. A gestação também ela é um outro momento em que proporciona grandes diferenças no organismo da mulher gestante, né? Como, por exemplo, nesse assunto aqui que a gente está abordando, na questão hematológica. Como, por exemplo, só um instantinho que eu vou encostar a porta aqui, gente. Espera aí, só um instantinho. Importante essas recomendações todas aí, porque desde que a gente profissional já saiba, muitas pessoas também que estão assistindo ou que vão assistir o vídeo depois, quando vão fazer algum exame, já vai pensando nesse aspecto aí, tanto da gestação, quanto do idoso, e tem muitos detalhes aí importantes. Estou só anotando aqui também para poder depois no final interagir. Não quero atrapalhar, não. Não, tranquilo, foi ali fechar a porta, porque minha mãe está conversando com a vizinha, né? Aí a voz dela estava vindo aqui. E aí, então, em relação à gestação. A gestação é outro momento da mulher em que ocasiona em algumas alterações para no organismo dessa mulher. E aí, o que acontece? Como, por exemplo, algumas variações hematológicas. Ao aumento da massa eritrocitária, ao aumento do volume plasmático, mas ao decréscimo das plaquetas, com consequente diminuição da hemoglobina e hematócrito. Isso é uma situação que eu vi nas bases de dados que acontece de forma fisiológica. Não é um momento que o organismo realmente está sendo preparado para gerar uma outra vida. Entretanto, pode ocasionar numa anemia grave, num aborto espontâneo e em um parto prematuro. Assim como grandes quantidades do hormônio lactogênio placentário, ele pode ocasionar na resistência insulínica. E aí o que acontece? Algumas mulheres, e aí no caso dessa resistência insulínica, o pâncreas, para ele intervir essa situação, ele acelera o processo de secreção da insulina. E aí tem mulheres que não respondem a esse processo acelerado da secreção da insulina. É quando a resistência insulínica se instala, a hiperglicemia se instala e se configura a diabetes gestacional. Não podemos esquecer que existem alguns fatores também que contribuem para que a diabetes gestacional se configure nesse período, que é a obesidade, é o ganho excessivo de peso na gestação, é o histórico familiar de diabetes e a idade acima de 25 anos. E vale ressaltar que é um período em que essas alterações hormonais que acontecem é para promover um desenvolvimento saudável desse feto. Quanto à atividade física, para atender a demanda energética acelerada existente na prática de exercícios físicos, são necessárias algumas adaptações. Entretanto, a gente não pode esquecer do condicionamento físico e do tipo de exercício físico que será ofertado a esse usuário, a essa pessoa que for se submeter a desenvolver atividade física. Mas por isso a importância dela estar sendo assistida, né, orientada por um profissional de educação física. Porque dependendo da intensidade desse exercício, pode gerar um quadro de eritropoiese ineficaz e redução da meia-vida das hemácias por aumento da hemólise. E a hemólise a gente entende isso por quê? Porque os exercícios físicos, mediante esses repetidos exercícios físicos, ocasionam um trauma mecânico na membrana celular da hemácia, que também é conhecida como glóbulos vermelhos e eritrócitos, e ocasionando no extravasamento dos líquidos intracelular para o meio extracelular. Treinos vigorosos por profissionais têm relação com a rabdomiólise. A rabdomiólise ela é caracterizada como como a morte das células musculares. Em função de quê? Em função dos
das excessivas contrações musculares em decorrência desses treinos vigorosos, que pode acarretar numa liberação de uma diurese de cor escura e numa elevação da enzima muscular CPK nas próximas 12 horas, vindo a ficar normal após o terceiro ou quinto dia. Essa rabdomiólise, ela é muito comum quando os recrutas são recém-chegados, quando acontece a convocação desses recrutas e eles são submetidos a esses treinos, a esses exercícios, porque posteriormente serão direcionados às atividades no ambiente militar. Eu já presenciei bastante uma vez que eu fui fazer uma visita num hospital, cheguei assim, tinha bastante jovem no posto de no SPA da enfermagem, no SPA de um hospital militar que eu fui fazer visita. Aí até que eu fiquei meio assim, que muitos assim com a cara mesmo assim de cansaço, de extrema dor. E aí então, depois eu conversando assim com as pessoas, eles me explicaram que é super comum isso acontecer quando eles são recém-chegados e eles estavam muito preocupados se mediante aquele estado emocional, né? Se eles seriam desligados só por isso. A prática do ciclismo, ela afeta os níveis de PSA, o antígeno prostático específico. O PSA, ela é uma glicoproteína produzida pela próstata e que ela tem função de liquefazer uma substância a fim de promover a mobilidade dos espermatozoides. Entretanto, o que acontece? Como o selim da bicicleta, ele fica em constante contato com a região perianal, proporciona o aumento do fluxo sanguíneo, que pode ocasionar também no rompimento dessa área, e aí o extravasamento dessa glicoproteína para a corrente sanguínea. Por isso a importância das condições desse usuário encontrar-se nas condições basais para a coleta de sangue, e aí a gente responde um dos slides que eu apresentei lá na frente, que é no momento em que ele se apresenta no laboratório e ele vai marcar, ou ele vai obter informações sobre aqueles exames que foram solicitados para ele. Quanto aos fármacos e drogas, algumas diretrizes relatam, né, dispensam que a hidroclorotiazida e beta-bloqueadores de primeira geração, como o atenolol e o propranolol, eles têm total associação com o desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2, uma vez que a molécula de glicose ela apresenta dificuldade de se direcionar para os músculos, a fim de promover energia. Isso em função de quê? Isso em função daquela viscosidade do sangue que ocasiona na resistência periférica. O uso esporádico do álcool, ele causa alterações na concentração plasmática dos triglicérides. Já o uso crônico causa elevação da atividade da gama-glutamiltransferase, GGT, também conhecida como gama-GT, ou somente GGT. Isso porque o fígado ele é o órgão principal da metabolização do álcool, uma vez que ele possui inúmeras enzimas. E uma dessas enzimas é a gama-GT, que é responsável por transportar peptídeos e aminoácidos entre as membranas das células e também fazer essa marcação desse usuário, essa marcação indireta desse usuário que faz com frequência o consumo do álcool. O uso do cigarro ele também acarreta em algumas alterações, como a elevação da hemoglobina, o número de hemácias e o volume corpuscular médio, além de outras, como o cortisol. O que acontece? A molécula de monóxido ela tem grande afinidade pelo sítio de ligação da hemoglobina. Quando isso acontece, ela impede que a molécula de
de O2, de oxigênio, ela chegue até esse sítio de ligação da hemoglobina. Então, o que nisso acarreta? Acarreta na elevação das moléculas de oxihemoglobina e no decréscimo das moléculas de O2. A fim de compensar esse cenário, o organismo ele acelera o processo de produção dos eritrócitos a fim de que haja mais sítio de ação disponível para a ligação da molécula de O2 na hemoglobina. Além desses, ainda existem alguns outros fármacos que ocasionam em alteração, que é a riboflavina, o triantereno e o propofol. A riboflavina, ela é a vitamina B2, que quando utilizada, ela acarreta na liberação de uma diurese de coloração alaranjada. O triantereno, ele é um diurético poupador de potássio, que quando utilizado, ele acarreta na liberação da urina na coloração azul. E o propofol, ele é um anestésico, que quando utilizado, ele acarreta na liberação da urina na coloração verde. Aqui são algumas outras situações que podem acontecer, que é a hemólise, a icterícia e a lipemia. A hemólise, como eu já citei em algum slide anterior, é um processo que ocasiona na lise, no rompimento, na quebra da membrana da hemácia, que acaba no extravasamento de substâncias do seu interior para o meio extracelular, como a hemoglobina, por exemplo. Aí ocasiona nessa coloração vermelha intensa que a gente está vendo aqui. Entretanto, essa hemólise ela pode acontecer de maneira in vivo ou in vitro. A in vivo ela está associada a uma condição patológica. A in vitro ela está associada a uma falha no decorrer do processo da análise. Pode ser na coleta, pode ser no processamento ou no armazenamento e no transporte. A icterícia ela torna-se clinicamente visível quando a concentração de bilirrubina total encontra-se entre 2 e 3 miligramas por decilitro. Vale lembrar que a icterícia ela é caracterizada quando o indivíduo ele apresenta aquela coloração amarelada, tanto no tecido cutâneo mesmo, e na esclera, na parte branca dos olhos. Isso em consequência da sua grande quantidade na corrente sanguínea. A lipemia ela não é um problema da amostra ou do manuseio desta, e sim uma característica do paciente. Isso porque o usuário, quando ele não é adepto ao jejum, que ele precisa se submeter, aí ele faz uma ingesta bem assim, rica de lipídios, de gordura, e aí ele não faz o jejum no tempo oportuno e a amostra a amostra do soro, mas também do EDTA, se apresenta da forma como eu vou apresentar para vocês aqui. É uma figura ilustrativa, em que eu também já me deparei em alguns laboratórios, que serve mesmo para uma ilustração, a fim de mostrar aos profissionais os diferentes graus de intensidade, tanto da lipemia quanto da hemólise. Aqui à minha direita estão as diferentes intensidades da hemólise, e aqui à minha esquerda, os diferentes graus de intensidade da lipemia. Em relação à identificação da amostra, é de suma importância a identificação da amostra. É muito importante que a amostra ela contenha nome completo, registro do paciente. Eu coloquei ali entre parênteses código de barras. Dificilmente hoje, mas eu não posso generalizar, mas é difícil hoje uma unidade de saúde que não trabalhe com código de barras, que contenha a idade, a data da coleta, o tipo de amostra e os exames que serão realizados. Isso tudo o quê? Isso tudo facilita no prazo da análise, facilita a rastreabilidade e garante a qualidade do processamento das amostras. Quando eu falo assim, facilitar a rastreabilidade, é quando há necessidade de uma repetição, é quando, porventura, o leitor do aparelho não leu corretamente o código de barras, é por isso.
e atentar quando a punção não resultar em sucesso. Quando eu coloquei isso aqui, vai depender também do perfil do tipo, né, do trabalho, do protocolo que for implementado na instituição. Eu já presenciei também alguns locais que eu frequentei, e tem locais que, assim, a demanda dos materiais biológicos é tamanha que eles separam, assim, clínica cirúrgica, vamos colocar uma cor só para um tipo de cor, uma coloração da estante. Clínica ortopédica, uma coloração de estante. Para além disso, existe também a identificação bem ali na frente da estante, o dia da semana com a respectiva data. Isso facilita muito. E ainda tem profissionais, que aí também vai depender, que ainda consegue colocar em ordem. Mas só o fato de já ter uma coloração em destaque, de já ter uma identificação com o dia da semana e com a data, já está de bom tamanho. Mas isso eu reforço. Isso vai da implementação do protocolo de cada unidade, seja ela hospitalar, seja ela laboratorial. Por isso também a importância da gente se adequar a determinados tipos de ambiente, porque nem todos são iguais e a gente vai se esbarrar nessas situações. Quando a gente começa a fazer as comparações. Aqui eu reforço a identificação da amostra, porque, de acordo com o regimento da Anvisa, institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e de outras providências. Por isso, é terminantemente proibido, não está de acordo mesmo a nossa rotina, a identificação na tampa do pote, independente do tipo de amostra. Os tubos já são difíceis mesmo, mas eu já vi profissional escrever na etiqueta, eu já vi profissional escrever num pedaço de band-aid, num pedaço de esparadrapo e colocar por cima da tampa. Não, isso não. Que a gente vai precisar retirar essa fita para que a gente coloque na estante e ela seja processada. E aquele lacre de borracha ali não é à toa. Ou seja, identificação é no corpo do frasco, seja ela qual for a amostra. Por isso que eu trago aqui. A primeira tem uma identificação, o nome da usuária e o tipo do exame. Entretanto, essa segunda amostra, ela nos mostra que, uma vez que eu retiro essa tampa, que está identificada, sobra somente um pote com líquido dentro. Não sei que líquido é esse, não sei a quem pertence, não sei o que significa. E aí a gente fica perdido. O que eu faço agora? Desprezo? Sigo adiante? Solicito nova amostra? E aí é interessante, assim, que a gente rastreie e a gente verifique quem está apresentando essa dificuldade. Porque também são oportunidades para a gente verificar e, assim, começar a diminuir essas apontações de dedo e, assim, trabalhar na educação profissional e não mais naquelas taxativas, fulano, é Beltrano, qual é a sua dificuldade? Por que você está apresentando com uma certa frequência? A gente observa que é no seu plantão, ou então a gente observa que é no seu dia, é no seu horário. Tá com alguma dificuldade? Chega para a gente, conversa, a gente explica, é assim, é desse jeito, e assim a gente diminui o quantitativo de erros. O garrote, ele é um dispositivo que nos auxilia para a visualização da veia. Entretanto, ele precisa ser retirado tão logo o sangue ele passe pelo bisel da agulha e chegue até o tubo, porque existe um tempo máximo para o garroteamento e é preciso respeitá-lo. É óbvio que quem já passou por ambiente hospitalar, principalmente, eu falo ambiente hospitalar, mas unidade de laboratório também, a gente se esbarra de vez em quando, que ao invés dele nos ajudar, às vezes ele dificulta.
Mas, assim, não deixar isso cair na rotina, entendeu? Sempre que possível, retirar nesse 1 minuto, porque ele aumenta a pressão intravascular, podendo acarretar na hemólise, como eu falei lá na, um dos slides anteriores, em relação à hemólise. Aqui é in vitro, porque está associada a uma falha no processo, ou na hemoconcentração, ou no sinal de Trousseau, que é quando a pessoa apresenta aquele espasmo na região carpal, devido ao fluxo sanguíneo estar diminuído, não está chegando, podendo também ocasionar na alteração dos exames de potássio, LDH e cálcio. Ele é descartável. Isso diz também ele é para ser descartável, como diz as fontes de pesquisa que eu pesquisei. Entretanto, não é a realidade de muitos locais, não é. E aí que a gente vê quando que às vezes é interessante até mesmo a gente usar a luva, mas se a gente usa a luva, a gente gasta a luva. Então também a gente vê que uma coisa não substitui a outra. A gente usa a luva em um, vai lá, descarta, mas a luva acaba por uma utilidade que não é indicada. Então, assim, as bases de dados recomendam que ele precisa ser descartável, ou seja, uso em um, descarta. Uso na outra pessoa, descarta e assim sucessivamente. Preferencialmente que ele seja livre de látex. Quando ele diz livre de látex, só me esbarrei também em um local que eu compareci até hoje, que é quando ele é assim de elástico, um elástico azul, um azul escuro, somente uma vez também. Nas outras unidades que eu frequentei, que eu fui visitar, somente de látex. Ou esse, em formato de macarrão, como apresenta a imagem, ou aquele azulzinho. Em relação à posição, a coleta em si, ela já ocasiona um desconforto agregado à ansiedade. Por quê? Porque tem muitas pessoas, muitos pacientes, que eles têm uma dificuldade no acesso. E aí, por exemplo, ele chega e ele fala, eu só colho aqui, ou eu só colho aqui. Tem profissional que não entende isso, entendeu? Então, assim, é preciso um amadurecimento nesse momento. Se porventura você verificar que você não tem condição de dar seguimento com essa coleta, senhor, só um instantinho que eu vou aqui e já volto. Chama outro colega, entendeu? Chama outro colega. Quando for possível, chama outro colega, que aí ele vai e ele colhe para você. Quando não for possível, é uma oportunidade também da gente estar aprimorando, porque nem sempre os pacientes recebem a gente como a gente gostaria. Por exemplo, quantas vezes eu já convoquei assim paciente e aí eu peguei e falei, bom dia, fulano de tal, bom dia só se for para você. Ou seja, já sabia que ali era uma coleta onde eu precisaria ser clara e objetiva. Sua identidade, preciso tá aqui, ó, eu conferi, tá aqui o protocolo do dia da entrega, dia tal, hora tal, tá aqui a identificação do seu nome junto aos tubos e pronto. Vou verificar seu braço, material descartável, faça antisepsia, pressiona, o senhor se dirige até ali, porque já sei que era uma pessoa que não era de muito assunto. Então a gente precisa, e aí a gente vai conhecendo também, e é uma forma deles nos ensinar como a gente vai se comportar com eles. Em relação à cadeira, peçam que seja uma cadeira adequada, mas muitas das vezes a gente se esbarra em algumas cadeiras que encontram-se em péssimo uso, como, por exemplo, aquela espuma exposta, um enferrujado, a falta daquela borrachinha. Então, a gente precisa também estar atento e estar levando isso às esferas superiores para que a gente esteja se resguardando e prestando uma assistência da melhor forma possível. O movimento da posição supina para a posição ereta, ela já ocasiona em alteração, lembrando que a posição supina também é chamada de decúbito dorsal, é quando eu estou com as minhas costas sobre a maca, sobre a cama, e com a barriga voltada para cima. Isso porque
Isso porque há uma hemoconcentração, há uma passagem de água e de substâncias não filtráveis do meio intravascular para o meio intersticial, ocasionando numa hemoconcentração, tipo de albumina, de colesterol, triglicérides e até o número de leucócitos pode ser superestimado. E quando esse usuário for um usuário acamado, para a gente promover um conforto melhor para ele, a gente aloca um travesseiro debaixo do braço, que a amostra será colhida, até porque ela vai servir de apoio. Se não tem um travesseiro, vai um lençol dobrado. Se não tem, a gente tenta. Nem sempre a gente vai conseguir. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não sejamos hipócritas. Mas só o fato da gente tentar, a gente já muda esse cenário. E eu faço também eu reforço aqui que quando eu digo que aloque um travesseiro, pode ser uma coleta domiciliar, mas pode ser também muitas das vezes em um ambiente hospitalar. Quando a gente for se dirigir até o leito do paciente, a gente conferir enfermaria com leito com o nome, porque isso também vai dar logística de quem alocou esses pacientes na mesma enfermaria com nome homônimo. Então, assim, são situações que não nos cabe, porque foram outras pessoas que alocaram esses usuários com o nome homônimo ali. Mas nada me impede de eu reforçar essa atenção em relação ao nome. Em relação à ordem dos tubos, foi preconizado a substituição dos tubos, ou seja, no passado eram tubos de vidro, hoje são tubos de plástico, e a ordem, se todos esses estiverem inseridos em um mesmo pedido, assim nós vamos começar. A gente começa pelos frascos de hemocultura, que se assemelha a uma garrafa. A gente tem distintos tipos de frasco, porque são os distintos tipos de exame que a gente está numa investigação de uma possível bacteremia. A gente vai verificar que tem uma substância dentro que impede a coagulação desse sangue e conserva a presença desse micro-organismo caso ele esteja ali na corrente sanguínea. Esse líquido que se assemelha a uma água, que é o líquido, que é o meio de cultura líquido, e no fundo a gente vai ver a resina, que lembra mais areia de praia. Então, tendo esse exame solicitado no pedido, ele vem em primeiro lugar, respeitando as formas, os manejos da antisepsia, como sempre, mostrando ao usuário colher isso é uma política, porque existem hospitais que colhem em uma única amostra, colhe e depois colhe mais um, porém o protocolo, conforme eu fiz a pesquisa, a gente precisa em uma coleta colher uma dupla de frasquinho, na segunda coleta mais uma dupla de frasquinho e uma terceira, se necessário, mais uma dupla. Não menos que 2, não mais que 6, mas gera uma política e é por isso a importância dessas pesquisas, dessas atualizações para a gente estar levando para a rotina do ambiente de trabalho da gente, mostrando que a gente está pautado em algum documento para provar. O segundo frasquinho da rolha de cor azul contém o citrato de sódio, muito utilizado para fins dos exames de coagulação. Ele muito utilizado para o exame de TP e TTPA. Ele precisa vir logo após o tubo de hemocultura, porque todos os outros ocasionarão em influenciar e alterar os valores desses exames de coagulação. O segundo tubo vai depender do tipo de laboratório, né, que os gestores assinem o contrato, então a gente vai se deparar com um tubo de cor
de rolha de cor amarela ou de cor vermelha, mas ambos possuem uma sílica por dentro, pelo interior do tubo, que promove a coagulação desse sangue. Então, assim, dessa amostra de sangue, muito utilizado para a dosagem dos exames sorológicos, bioquímica e imunologia. Esse terceiro da rolha azul é o de de heparina. Ele também acarreta em alteração dos exames da coagulação e interfere de coagulação sanguínea, da cascata de coagulação, e interfere na coleta desses exames dos tubos que serão utilizados, da tampa vermelha e amarela. Eu lembro que quando eu colhia, pouco eu vi, sinceramente, não me esbarrei com ele na rotina hospitalar, mas quando eu vi, ele era muito utilizado assim para pesquisa de um exame específico em relação à genética. Foi isso. Não é um exame, não é um tubo que eu vejo ele com frequência no ambiente hospitalar. Não. E agora, na atenção básica, muito menos. Ou seja, se for para esse tipo de coleta, provavelmente esse usuário será direcionado para uma outra esfera, ou seja, ou secundária ou terciária. O outro tubo próximo é o tubinho roxo, tubo do EDTA, que ele contém EDTA tanto em K2 quanto em K3. Em K2, ele pode vir ou no formato de pó ou no formato líquido, e o K3 somente em formato líquido. É um tubo que é utilizado para as rotinas hematológicas, para a gente descobrir qual o sistema BO, porque ele proporciona ele conserva, né, a celularidade, o formato da célula. E, por último, o tubo com fluoreto, lembrando que ele possui fluoreto, mas ele possui EDTA também. Ele possui EDTA porque o EDTA, ele quela, ele sequestra, ele capta o cálcio e impede a coagulação, e já o citrato em si, ele impede o consumo acelerado da glicose para que não dê um resultado alterado abaixo do que seria o esperado na análise. É um tubo utilizado também para os teste oral de glicemia, que é o TTGO, teste de tolerância oral à glicose, quando a pessoa é submetida àquela ingesta de um açúcar bem concentrado. Aqui estão alguns critérios para rejeição de amostras, como a identificação inadequada ou incorreta, que eu falei lá atrás, o volume impróprio, o tubo de coleta inadequado, a presença de hemólise, a amostra coagulada, ou armazenamento e ou transporte em condições inadequadas. Ou seja, se a gente amarrar, fechar, combinar, treinar, promover, isso tudo aqui tende a diminuir. Eu não vou dizer desaparecer, anular, até porque a recorrência de contratação, ela acontece a todo instante. Então, a todo instante que sai profissional que já tinha conhecimento da rotina, entram novos profissionais. E esses novos profissionais precisam estar sendo inseridos nos processos de treinamento e certificação. Aqui estão só mesmo para mostrar para vocês. Nesse primeiro, uma amostra sem identificação. Nesse segundo, uma amostra coagulada. Nesse terceiro aqui, é uma forma também da gente estar educando as pessoas no momento em que for fazer a identificação com a etiqueta no rótulo do tubo, quando ele vem já de fábrica, deixar esse pontinho ali, a amostra, para quando a gente for fazer a coleta, a gente se atentar ao quantitativo, porque existe uma certa desproporcionalidade entre o aditivo e a amostra de sangue. E aqui, mais assim, um espaço bem laboratorial mesmo, é quando vai fazer o transporte do material. Porque se a gente não alocar de acordo ou em um saco ou dentro de uma vasilha, mas a gente também se atentar à higienização, não podemos deixar isso de fora. Higienização do contêiner, da maleta térmica, com a correta identificação. Ainda tem isso.
E aí, no interior, se a gente não alocar, segurar bem esses materiais, pode haver o extravasamento, derramamento. Quando chega lá no momento da análise, não tem material para ser colhido, é quando é solicitado o usuário a retornar para estar fazendo uma nova coleta ou entregando uma nova amostra. Existem alguns procedimentos diagnósticos e terapêuticos que o usuário ele é submetido e que, com isso, é preciso dar uma pausa na coleta de sangue, como, por exemplo, administração de contraste para exame de imagem, realização de toque retal, eletromiografia, hemodiálise, diálise peritoneal, cirurgia, transfusão sanguínea e, no caso da emoção lipídica, por exemplo, aguardar um período de 8 horas para estar fazendo uma nova coleta. Ah, mas o médico quer agora. O médico quer agora? Então, você vai lá e registra. Quando você retornar ao laboratório, você registra no livro de ordens e ocorrências, que a gente está burlando o procedimento, a não ser que seja uma situação esporádica, mas é bem interessante a gente estar sempre respaldado. Em relação à hemodiálise, quando o usuário ele faz hemodiálise no interior do hospital, quando ele está internado, a gente também aguarda um período. E aí, vamos supor, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem avisou para aquele usuário que ele vai ser submetido a uma coleta. E ele está lá aguardando a coleta, está aguardando o profissional do laboratório. Ah, mas ele não vem, porque ele não vem, porque ele não vem, porque ele não vem. E aí, o que você faz? Vai até ele. É uma oportunidade de você estar construindo seu perfil profissional. Prazer, tudo bem? Sou funcionário fulano de tal, sou do laboratório. Eu verifiquei que o senhor tem um pedido de exame, só que como o senhor vai ser submetido a uma hemodiálise, o senhor precisa aguardar um tempo tempo de 1 hora após a hemodiálise. E aí, o que eu vou pedir ao senhor? Eu vou pedir que o senhor, assim que o senhor terminar, ou a técnica de enfermagem que terminar, avisa lá no posto de enfermagem, que aí o posto de enfermagem ele vai entrar em contato com o laboratório, e aí eu vou retornar, e o senhor não vai ficar aguardando, pode ter certeza. Chega lá no laboratório, faz uma anotação para você não esquecer. A rotina é muito cansativa, a rotina ela é assim gigantesca. Então, mas assim, quando a gente aprende, claro que isso é com o tempo que a gente vai moldando o nosso perfil, como eu estou falando para vocês, mas aí a gente aprende a se respaldar, porque o que não falta são pessoas para apontar o dedo aos nossos erros. A fim de reforçar tudo isso que eu falei, porque tem pessoas que ainda apresentam uma certa resistência e não levam em consideração tudo isso que eu apresentei, pautada nas referências bibliográficas. Eu trago aqui uma página, precisamente para quem tiver interesse, página número 4 do Boletim Epidemiológico, Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em relação à vigilância epidemiológica do sarampo aqui no Brasil. A não realização de exames ocorre devido à presença de não conformidades, como coleta e transporte inadequado, presença de hemólise, quantidade insuficiente de amostra, que impossibilitam o processo dessas. Então, assim, existe um documento que foi dispensado pelo Ministério da Saúde, em que ele apresenta a estatística de uma determinada a estatística através da vigilância epidemiológica de uma determinada doença aqui no Brasil, e que ele aproveita para enfatizar o porquê muitas amostras são desprezadas e os exames não são realizados, exatamente pelo que eu apresentei agora, entendeu? Mas aí, infelizmente, existem pessoas que ainda insistem em apresentar resistência e acreditam que tudo isso não passa de uma mera ladainha que não vai influenciar em nada. Algumas considerações finais que eu trago é atentar às orientações que antecedem a coleta de material biológico ao paciente, isso para evitar aquele desfecho que aconteceu quando o usuário ele foi até o laboratório, o atendente entregou para ele um potinho, e ele não explicou nada, ele se dirigiu até o banheiro e retornou com o potinho vazio. Então, assim, vamos investir nos treinamentos, nas certificações dos profissionais, mas num todo, incluindo, inclusive, os profissionais dos serviços gerais, que a forma como essas amostras são desprezadas, esses profissionais precisam ter conhecimento também
Existe a distinção dos tipos de resíduo biológico, conscientizar os pacientes acerca dos fatores pré-analíticos, ou seja, por que eles são submetidos a tal jejum, por que a importância dele estar suspendendo o uso do cigarro e do álcool, promover educação em saúde por meio da participação social, visando a diminuição da vulnerabilidade social por meio do desconhecimento, ou seja, enriqueça, empodere o seu usuário que vai até o seu laboratório. A princípio, ele vai te achar um chato, porque ele nunca se esbarrou com uma rotina laboratorial anteriormente, mas com o passar do tempo, ele vai verificar que até o pronunciar do médico com ele será diferente, que ele vai passar a indicar o seu laboratório para as outras pessoas que ele conhece. Vai lá, porque lá tem uma menina assim, que ela explica tudo. E quando ela diz que não sabe, ela fala que vai procurar e ela volta com a resposta, que não é vergonha nenhuma a gente dizer que não sabe. E com isso eu digo, a gente molda e fortalece o nosso perfil profissional, manter o ensino atualizado por meio dos materiais disponíveis nas bases científicas, que foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui lá nas bases científicas, são inúmeras, não é só uma, são várias. Eu precisei o quê? Agregar todas essas e montar essa aula que eu montei para vocês. E realizar treinamentos constantes entre os profissionais de enfermagem. Aqui eu coloquei enfermagem para atrelar ao título, mas não somente os de enfermagem, incluir todos os profissionais inseridos que fazem parte da equipe, seja ele de nível superior, médio técnico ou nível fundamental. Aqui eu deixo o meu agradecimento e uma mensagem de reflexão, que só os tolos sabem de tudo, os sábios aprendem algo novo todo dia. Muito obrigada pela participação de vocês. Aqui estão algumas das referências, vocês tendo alguma dúvida. A gente é que agradece, Dayana, essa exposição riquíssima aí, bastante coisa, né, que deu para a gente aprender assim, nesse curto período. Muito bom mesmo. Agradecer aqui o pessoal que está aí na sala até agora. A gente teve gente hoje da Bahia, do Rio, né, do estado do Rio, daqui da cidade de São Gonçalo, da cidade do Rio, da Bahia. Então, muito legal vocês estarem participando. Deixamos a lista de presença aí no fim. A gente teve umas poucas perguntas, Dayana. Aí, se você quiser, você pode parar a apresentação aí, a gente vai ler para você aqui, mas teve uma pergunta. Pode falar. Tu vai lendo e eu vou respondendo. Sim. Mas aqui a Vitória até me ajudou também coletando algumas. Aí, uma pergunta da Ana Carolina foi: o enfermeiro pode prescrever todos os exames laboratoriais? E se sim, apenas na atenção primária? Então, ele não pode prescrever todos, ele só pode prescrever aqueles que fazem parte dos programas do Ministério da Saúde, que são aqueles programas que eu falei, que eu elenquei lá em um dos primeiros slides, como, por exemplo, no pré-natal, no programa do hiperdia, que é quando as pessoas têm diabetes e, por vezes, têm diabetes e hipertensão. É muito restrito. No ambiente hospitalar, quando eu passei, sinceramente, eu não via enfermeiro prescrever. Mas, assim, eu sou bem sincera para vocês. Embora eu tenha trago essa abordagem aqui hoje, e embora eu tenha rotulado esse título, mais importante que prescrever é a gente estar pautado e saber interpretar. É a gente saber fazer associação da queixa do paciente com aquele resultado. Isso é fundamental. Porque, assim, muitos profissionais se sentem assim, mas eu não posso. Mas isso não pode, não sei o quê. Então, a gente, assim, vamos também, assim, diminuir o nosso ego, porque quando a gente tem conhecimento, a gente ganha, entendeu? Então, assim, aprender a associar a clínica do paciente, a queixa, com o resultado que ele apresentou, tá ótimo. Por exemplo, assim, uma urina que apresenta uma série de anormalidades. Será que ele foi instruído corretamente quanto à higienização das mãos, quanto à higienização da genitália, quanto a ele suspender o uso de talco, o uso de hidratante? Então, assim, se a gente pegar mais nessas coisas assim mais simples, não tem por que a gente se prender, mas respondendo a sua pergunta, não são todos os exames.
somente aqueles que fazem parte daqueles programas. Sobre a urina também, aí desprezar o primeiro jato, né? O primeiro jato, porque, não sim, esquece. porque pode acontecer de repente, a uretra apresentar algum trauma e aí ocasionar em um acúmulo ali, ou de sangue, ou de bactéria, e aí quando você despreza aquele primeiro jato, você elimina aquele circuito e deixa ele livre para uma correta eliminação de urina livre de artefatos para a gente estar entregando no laboratório de forma correta. A Ana Carolina também perguntou se a fase pré-analítica se refere à coleta do exame. Se é nessa fase que ocorre. É assim, né? Deu para a gente ver, né? Sim, é sim. A importância da antisepsia, como eu falei para você, quando o usuário ele comparece ao laboratório, ou a gente se dirige a ele em um leito na enfermaria, né, no hospital, no caso, e a gente instrui ele e fala por que ele vai ser submetido a tal dieta, por exemplo, por que ele vai ser submetido a um jejum. Eu também presenciei no hospital quando ia entregar o isopor. Aí é interessante e aí que entra a inserção dos profissionais dos serviços gerais. A gente entrega um isopor, coloca gelo ali dentro e coloca uma garrafa de urina de 24 horas. E aí identifica tanto o frasco da urina de 24 horas quanto aquele isopor. Temporariamente, aquele isopor vai pertencer àquele usuário e explica a ele: ó, amanhã, hoje é sábado, mas amanhã, domingo, 7 horas da manhã, quando o senhor acordar, vai desprezar toda aquela primeira urina, que ela pertence ao dia anterior. E a partir da segunda, o senhor vai colocá-la toda aqui dentro e vai guardar aqui dentro do isopor. Se porventura surgir alguma dúvida, se de repente ultrapassar esse frasco, o senhor me chama que eu venho aqui e substituo por outro. Uma outra pergunta aqui que foi eu mesmo que fiz de propósito, para eu poder também ajudar a responder, que eu pensei que fossem fazer, era seu exercício físico. O que o exercício físico atrapalha? Por que o exercício físico atrapalha no exame de sangue? Bem, assim, pelo que eu pesquisei, é mesmo devido à intensidade do exercício e do estereótipo físico. Por isso que, assim, a princípio é preciso ele estar sendo acompanhado por um educador físico. E aí pode estar acontecendo. Porque, assim, quando a gente fala atividade física, ela pode ser aeróbica ou anaeróbica. O ciclismo é uma atividade física, embora aquela atividade física que aqueles usuários, que aqueles recrutas tenham sido submetidos, não deixa de uma atividade física, mas bem intensa. E ali foi basicamente no PSA e na urina, que saiu escura, devido a uma intensa contração muscular, porque acaba que acontece a isquemia das células musculares. A gente tem alterações, né, na creatina fosfoquinase, a tal da CPK. A gente tem mais ácido lático no sangue por causa também. A gente também pode acontecer de ter mais hemólise, né? Porque vocês veem casos aí, até que teve soldado que morreu no sol o tempo todo fazendo exercício, com aquela roupa pesada e tal. Então, teve uma hipertermia e morreu. Então, esses metabólitos todos de células que explodem, né, entre aspas, eles vão parar do meio sanguíneo e isso vai alterar o exame. Sem contar a glicose também, porque a gente reduz o nível de glicose quando faz exercício intenso, né? Mas era isso. Tem mais alguma pergunta, Vitória? Vitória me ajudou aí relacionando as perguntas. Eu acho que não, né, Vitória? Não, acho que não. Acho que foi tudo respondido já. Eram 3 perguntas. Então é isso, hein? Eu gostaria de agradecer. Daiana, tira sua apresentação daí, ó. Para de apresentar. Tá. Poder a gente fazer o print da página. Por quem resistiu até o fim. Peraí. Eu pedi perdão para vocês, teve uma hora que eu deixei o microfone aberto, dei uma tossida aqui no início, mas é porque a garganta tá todo mundo assim, a Cláudia até rindo ali. Mas faz parte. É ali naquela setinha ali, você para de apresentar, Daiana, ó, parar a apresentação. Aonde, setinha? Aí parar aqui no meio verde, aqui, ó.
tá aí bem no meio da sua tela. Parar a apresentação. Aqui, Aí, para a apresentação, foi. pronto, aí agora a gente pode fazer. A Camila até abriu a câmera. Fazer a fotinha para botar lá no Instagram. Então aí, ó, 1, 2, 3 e foi. Então, se quem quiser, botou só o avatar, olha lá, o Charles apareceu. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a vocês. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar a gravação. Agradecer principalmente a Dayana e pedir para vocês participarem aí das nossas atividades. Contamos com a ajuda de vocês também na divulgação. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana.